bem-vindos ao nosso querido estudo. Então vamos lá, ler o Evangelho. Eu abri aqui o acaso e caiu no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, no item, todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando o menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo que se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus 2 filhos e prostou-se diante dele, parecendo querer pedir-lhe qualquer coisa. Ele lhe disse: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que me pedis, podeis vós beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Disse-lhes então Jesus: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim vos conceder o que pedis. Isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, que os grandes as tratam com autoridade. Não deve ser assim entre vós. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Eu vou parar aqui, gente, porque é muito longo o capítulo, para não atrapalhar aí o estudo do dia. Então vamos lá agora nos unir em pensamento, pensando nos benefícios que o nosso Mestre Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos, os benefícios que a nossa querida doutrina espírita nos traz todo dia, através dos estudos e através também dessa obra maravilhosa de Dona Ivone Pereira. Pedindo a ela, primeiramente, a Dona Ivone, a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais que amparem esse trabalho, que possam ficar com todos nós aqui presentes, nos envolvendo com seu amor, com a sua paz, com seu esclarecimento, para que possamos assimilar dentro do coração todas essas grandes lições e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que essa mesma paz chegue também aos nossos queridos irmãos que partiram daqui através do suicídio, que eles possam ser envolvidos por essa harmonia, por esse equilíbrio, trazendo em seu coração a esperança de dias melhores, de recuperação e de paz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Estou liberando, tio. Ou quem é que vai ler? Um beijo, gente, no coração de vocês todos. Boa noite a todos. Boa noite, sobrinha Mano, sobrinha Jana. Então vamos lá. Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis mesmo no recinto do hospital, e ainda mais entre os asilados do isolamento do manicômio, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança que era de esperar. Permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso.
urgia despertá-lo, urgia chocá-los com a revivescência de vibrações animalizadas que estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem através da ação e da palavra humana. É aqui que começou? Ah, já tinha lido isso, né? Desculpa, gente. Desculpa. Já tinha lido. Desculpe. Então vamos começar gravando Cobra Brasil. Lembra que eles estão procurando os médios, sabe que tem agremiações sérias que estão catalogadas em nome dos seus médios. Lembram disso? Pois bem, diante disso, coube ao Brasil a preferência dada à variedade de organizações científicas, onde o senso religioso e a fúlgida moral cristã consolidavam o ideal de amor e fraternidade, tão admirado pelos da legião em apreço, a par da magnífica falange de médios bem dotados para o espinhoso mandato e que o fichário da vigilância registrava na terra de Santa Cruz. Vamos dar uma paradinha aí. Nós sabemos que o Brasil, principalmente naquela época, eles tinham vários pequenos núcleos, né, de reuniões mediúnicas, de estudo do Evangelho. Não tinham ainda aquela feição como a gente conhece hoje de centro espírita, onde tudo era ainda pequeno, mas eram casas sérias, de estudos e de trabalhos mediúnicos sérios. E era isso que eles acharam aqui no Brasil. Então, desde o século passado, início desse, a gente via crescendo esses núcleos espirituais, muitos deles de pessoas simples, mas pessoas com muita qualidade mediúnica, muito amor no coração, muita fraternidade, muita caridade. E era isso que contava. E a gente vê que era isso que estava anotado lá no fichário da vigilância. Então nós vemos a organização do plano espiritual. Já estava tudo isso anotado lá no plano espiritual. Eles só viriam em busca. Lembram lá no livro dos médiuns, item 223, item 78? Não sei se vocês lembram. Mas os espíritos falam para Kardec que preferem muitas das vezes aqueles médios que mais condição têm de ser intérprete daquele tipo de trabalho. Muitas das vezes não será nem o melhor médium, com maior potencial mediúnico.
mas será aquele que trouxer condições íntimas que favoreça aquele tipo de mensagem. E aqui se tratava do socorro, né? Nessa mesma noite, do Burgo da Vigilância, partiu pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso já muito estimado amigo Ramiro de Guzmán. Lembram que o Ramiro de Guzmán é o Charles, né? Que não só era o guia espiritual de Dona Ivone, mas também alma com relevante trabalho de socorro ao suicida. Vou ver se eu acho aqui algo sobre ele. Lá na página 98, fala sobre o primeiro contato que eles tiveram com Ramiro de Guzmán. Apresentaram-se Ramiro de Guzmán, no qual reconhecemos o chefe das expedições que visitava o Vale Sinistro, sob cuja responsabilidade também de lá saíramos, e outro cujo nome ignoravam, ambos igualmente envergando a já popular indumentária de iniciados orientais. Então, Ramiro de Guzmán era aquele espírito que comandava as expedições que iam até o vale. E também era aquele espírito que, da mesma maneira, fazia essa ponte, esse link com o socorro espiritual. Por isso que ele era do departamento de vigilância e também do departamento de relações públicas. Esse contato com o meio terreno. Então, olha a envergadura desse espírito. Olha o quanto de responsabilidade ele tinha. Dá para nós percebermos a estatura espiritual dele, né? Eu vi apenas uma comunicação espiritual do Charles. Foi quando terminamos o estudo de memória de suicida, que era dado como aula extra. Dona Ivone já tinha desencarnou em 84, e estávamos iniciando o ano de 86. Então ele deu a mensagem também, né? Além do nosso irmão de Azevedo, o Charles deu a mensagem. E ele tem aquela característica mesmo, disciplinadora, lembra muito o espírito Baltazar. Tu sente aquela imponência, aquela postura, que não é por afetação, por conquista. Então a gente olhando aqui a grandiosidade das tarefas de Ramiro de Guzmán, a gente tem
uma noção de quem é esse espírito. Integravam essa caravana, além dos dedicados instrutores Alceste e Romeu, 2 cirurgiões responsáveis pelos pacientes em questão, especializado na ciência da organização físico-astral. Físico-astral. Como 2 canaleiras o eram das nossas inflamarias. Iam com poderes conferidos pelo diretor examinar as possibilidades dos médios, cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido na sessão de relações externas. Desse exame dependeria a escolha definitiva das agremiações a serem visitadas. Então, a coisa mais séria do que a gente imagina. Ser médium socorrista. Para aquele tipo de espírito, viriam 2 médicos cirurgiões especializados em quê? Na organização físico-astral. Para quê? Para averiguar se os médios tinham condições de suportar esse tipo de trabalho, esse tipo de carga, esse tipo de dificuldades que eles iam ter contato. E vinham com poderes conferidos pelo diretor. Vinham com a permissão, né? E permissão lembra o quê? Hierarquia moral. Hierarquia moral. E vinham atrás de quê? Dos médios cujos nomes estavam escritos lá na relação externa. Na seção de relações externas. Isso é o que, gente? Planejamento. Planejamento. É preciso de alguém que não perturbe o trabalho. Que não só ajude os suicidas, mas que não se desajude. Que não só sirva de médium, mas seja capaz de participar do trabalho. Consciente ou inconsciente, com memória ou sem memória do que iria ocorrer depois do que ocorreu, eles deveriam ser alguém ativos no socorro. Deveriam dar uma parte de si para aqueles irmãos. Deveriam ser parte ativa de trabalho. Não seria uma simples máquina de transmissão de recados. Seria muito mais que isso. Desse modo, nós vemos que era preciso realmente todo esse cuidado. E a Daniela mostra aqui pra gente, ela postou aqui,
que André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, fala muito sobre isso, da observação dos médios pelos guias, da sondagem de seus sentimentos e intenções, da boa vontade no trabalho de socorro. Tio Walt falou para nós uma vez, né, nosso companheiro altivo, que de vez em quando espíritos de altas hierarquias, parecendo aqueles hierofantes do passado, vinham nas reuniões de desobsessão, das reuniões mediúnicas, e só observavam os médios e iam fazendo umas anotações. Sobrinha, vai com Deus, dá um beijo na Tatai. Observando o progresso deles, o progresso que cada um tinha feito em determinado espaço de tempo. Então, de tempos em tempos, como que somos avaliados. Aí ele diz aqui: os serviços a serem prestados pelos veículos humanos, os médios, deveriam ser voluntários. Deveriam ser voluntários. E aí, ele diz aqui: absolutamente nada lhes seria imposto ou exigido. Ao contrário, iriam os emissários do Instituto solicitar, em nome da Legião dos Servos de Maria, o favor da sua colaboração, pois era norma das escolas de iniciação a que pertenciam os responsáveis pela instituição correcional Maria de Nazaré, pertencente àquela legião, nada impor a quem quer que fosse, se não convencer a prática do cumprimento do dever. Deveriam ser voluntários. Por quê? Primeiro, que o voluntário já se coloca numa posição de melhor trabalho, de aceitação, do que se fosse imposto. Segundo, o tipo de tarefa. Não era uma desobsessão, era um socorro especialíssimo. Não poderia estar ninguém ali de má vontade. Não que em nenhum trabalho deva se estar. Mas às vezes nos trabalhos comuns, pela própria experiência que o médico já tem naquele tipo de trabalho, erroneamente passa a ficar desatento, ou digamos mais solto, né? Cometendo alguns descuidos. A maneira da pessoa que às vezes começa a dirigir com certo cuidado e depois pela prática começa a cometer determinados descuidos, não tomar determinada precaução por conta da prática
que já tem. Desse modo, deveriam ser voluntários. Nada lhes seria imposto ou exigido. Por quê? Porque era uma tarefa de amor. O amor pede quando deveria mandar. Serve quando deveria ser servido. E havia muito amor nesses benfeitores espirituais, que queria que tudo desse certo. Não queria apenas uma reunião mediúnica de incorporação, mas queria realmente reabilitar, amenizar, aliviar o sofrimento desses nossos irmãos. E eles pediriam aqui em nome da Legião dos Servos de Maria. Então eles nada impunham, apenas convenciam, tentavam convencer aqueles companheiros a realmente servirem. Muito legal isso, né? E a Daniela está lembrando aqui, é como médio de cura, que tio Alt, né, o altivo, falava muito, né, que o médio de cura tem que gostar de doente, tem que ter vontade de aliviar suas dores, assim como que as suas, como gostaria que as suas fossem aliviadas. E muito mais, médio de cura tem que ser aquela atividade realmente voluntária. Voluntário. Aí consertado o entendimento pela correspondência telepática, ficar estabelecido que os mentores espirituais dos médiuns visados lhe sugerisse o recolhimento ao leito mais cedo que o usual. Então, telepático, olha o trabalho. Localizar o guia de cada um daqueles médios e localizando o guia do médio telepaticamente, falar para ele convencer o médio a dormir mais cedo. E não só isso, mergulhá-los em um suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez aos seus espíritos, para o bom entendimento das negociações a se realizarem pela noite adentro. Uma vez desprendido dos corpos físicos pelo sono, deveriam ser encaminhados para a sede da agremiação a que pertenciam, local escolhido para as confabulações. Olha a trabalheira, gente.
primeiro dia, conseguir nos convencer a dormir cedo, mais cedo. Fazer com que a gente tenha aquele soninho. Ele conseguir acesso até nós. E quantas coisas às vezes nos prende a ficar acordado? E quantos acontecimentos em casa tem que ser amenizado, solucionado, aplanado, para que a gente consiga dormir mais cedo. Já pensaram nisso? Conforme eu costumo dizer, nessa hora, até o cachorro do vizinho tem que parar de latir para a gente poder dormir. Quanta coisa tem que ser sanada que nos incomoda. As atribulações com os filhos, com o marido, com a mulher. Com o trabalho. Quantas coisas, Lúcia? O guia tem que aplanar naquele dia para que nada disso nos prenda de ir mais cedo para a cama. Além da gente ir mais cedo para a cama, tem que agir com magnetismo sobre nós. Além disso, possibilitar que a gente tenha uma lucidez, o máximo que nós comportarmos de lucidez, o máximo de lucidez para que consigamos perceber tudo que vai passar. E além disso, nos deixar conduzir até o centro espírita. Então, um trabalho todo conduzido pelo nosso guia espiritual, que já nos conhece, que já foi preparado, avisado horas antes. E que ele guia, tem que ter a confiança em todo o trabalho também que vai rolar, né? Ele passa a fazer parte importante dessa engrenagem que até então não estava fazendo parte. Muito interessante isso, né? Aí tudo programado
partir do Instituto a caravana missionária, composta de 8 personagens, isso é, 4 servidores especializados no hospital, aqueles 4 médicos, 2 daqueles cirurgiões especializados em físico astral, 4 assistentes da vigilância, que os guiaria com segurança à localidade indicada. Servidores especializados. Lá precisa de especialização. Não precisa de título de especialista, não. Mas especialização, sim. Porque precisa de alguém. Vai com Deus, Rita. Bom trabalho lá. Que aquele que se especializou nesses atendimentos no plano espiritual é aquele que sabe com mais segurança fazer aquele tipo de tarefa. Se especializou. Aquilo tornou-se especial. É algo especial para ele. Daí o nome especialização. E 4 assistentes da vigilância. Por quê? Que mesmo no plano espiritual existem rotas. Existem os caminhos que você pode ou não deve andar, mesmo de espiritual. Porque a gente tem que lembrar que eles passariam por regiões trevosas, teriam que estar humanizados para estar em contato com a gente, o mais humanizado possível. Então precisaria desses que os 4 assistentes da vigilância, especializados também em vigilância, que os guiaria com segurança às localidades indicadas. A gente tem uma noção de que o guia espiritual sabe tudo e não precisa se preocupar com nada, né? Mas até com a própria segurança em prol do trabalho, para que o trabalho não se perca, ele precisa cumprir alguns cuidados. Aí nós vamos continuar semana que vem, tá bom? Continuaremos em Suavon precisamente. Guarde isso aí, tá bom, sobrinha? Ok. Levanta a mãozinha aqui, vai fazer a prece. Que a nossa diretora Imana já escolheu. Para vidas. E depois nós ouviremos a mensagem do plano espiritual, ok? Ok, estou passando a palavra, hein? Obrigado aí a todos, hein? Valeu! Que Deus abençoe o coração de todos. É uma alegria para nós podermos estar juntos, estudando, aprendendo, refletindo e procurando absorver esse conteúdo para o nosso dia a dia. E só temos a agradecer ao término do estudo, agradecendo a Deus nosso Pai, ao Senhor Jesus,
agradecendo a esses bondosos tarefeiros da seara do nosso Mestre, que gentilmente vem em nosso auxílio. Agradecer ao nosso companheiro Mário, que gentilmente a cada semana que se encontra junto a nós, nos auxiliando para que tenhamos também a condição de refletir de forma séria sobre esse aprendizado. E vamos pedir a esse Pai amoroso, de forma muito especial, dizendo assim: querido amigo, querido Mestre Jesus, abençoado seja esse momento de estudo, abençoado seja, Senhor, a oportunidade de recebermos as benesses do Teu amor, abençoado seja, Senhor, o auxílio que chega para todos nós e certamente para esses corações aflitos que se encontram em dificuldades, ora percebendo a Tua bondade, o Teu amor, de igual forma tendo condição de receber onde estão essas vibrações de ânimo, de estímulo e a certeza, Senhor, que a tormenta certamente cessará e eles conseguirão sobreviver, porque o Teu coração generoso e amigo jamais desamparou a quem quer que seja. Que braços fraternos estão acolhendo-os, que Maria de Nazaré certamente está observando as dificuldades de todos e dando a eles o suporte necessário para que saiam dessa dificuldade o mais rápido que puderem. E assim, Senhor, agradecemos pelo carinho, pelo amor, pelas vibrações de paz que estamos tendo neste momento como companheiro. Pedimos para que a Tua misericórdia nos alcance a todos e que nos dê a condição de estar a cada semana aqui em paz para a continuidade do nosso estudo. Que a espiritualidade amiga receba o nosso agradecimento sincero, que cada coração bondoso que vela por nós no plano espiritual, de igual forma, Senhor, receba esse agradecimento e a nossa súplica a Deus, nosso Pai, que os abençoe. E a todos nós que aqui estamos nesse aprendizado, possamos dizer sempre o quanto somos gratas a Ti pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos queridos, muita paz a todos e que seja em nome de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus e desses bondosos irmãos da espiritualidade que nos auxiliam, que possamos pedir a permissão para dar por encerrado este momento de estudo da noite de hoje. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Vou passar agora para você, Mana, para colocar a mensagem. Excelente semana para todos vocês, muita paz. Um beijão. Christus esteja com todos os corações presentes e que, envolvidos na paz conseguida durante os estudos, aproveitemos as vibrações de cura que envolvem a todos. Pensar em Deus, na sua criação, e nós, os espíritos que também somos parte de sua criação. Eis a obrigação de todas as criaturas. Quando fazemos assim, valorizamos a própria vida, porque entendemos ser parte de uma obra e, como toda parte de obra, ou como todo aluno aplicado, valoriza o Pai, o Criador, o Instrutor. Assim, para nós devemos entender que, se somos filhos de Deus, parte dele, é nossa obrigação a caminhada para valorizarmos o fato dele ter nos criado. Se somos aprendizes da caridade, também devemos valorizar as oportunidades que temos de praticá-la. Se estudantes, a oportunidade de aprender. Ora,
Sendo como somos filhos de Deus, devemos então valorizar a própria vida, a própria oportunidade de caminhar, a própria oportunidade de crescer espiritualmente. Neste esforço em que vamos dia a dia superando a negligência, a inquietação, mesmo a preguiça, nos dirigimos para o Pai. E nesta direção, neste esforço, é que demonstramos que nosso objetivo está sendo alcançado, chegarmos às fases de evolução melhores e mais elevadas. Aprendamos com a doutrina espírita a valorizar a vida. Aprendamos com Jesus a sentir o amor pela vida e aprendamos com Deus a certeza de que somos criados e criaturas dele. Estas três bases farão com que o nosso espírito dedique-se dia a dia à melhoria dos seus sentimentos, dos seus conhecimentos, da sua vida. Não faremos certamente aflitivamente, não ficaremos angustiados por ainda não termos alcançado pontos capitais da elevação. A lei de Deus não nos pede isso. A lei de Deus só nos pede que a cada dia nos esforcemos para sermos melhores. E assim o fazendo, estaremos dando passos decisivos na direção do equilíbrio e da paz. Que o Senhor Jesus Cristo ajude e abençoe a todos nós, envolvendo-os todos nas grandes vibrações de luz que se fizeram sentir no centro hoje e sempre. Que Deus fique com todos. O abraço, amigo do Herman, para os corações presentes.